A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça, que o Espírito do Eterno possa abrir o vosso entendimento nesta manhã, para mim aqui hoje. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que o Espírito do Eterno possa te iluminar, abrir o seu entendimento para esta mensagem que é edificante, para essa mensagem que é, sem dúvida, um alimento sólido, para esta mensagem que vai fazer com que você renove de fato o seu entendimento. Se você gostar dessa mensagem, eu quero te pedir, curta, comenta, compartilhe bastante, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. Quero dizer também que o meu propósito aqui não é falar mal das pessoas que fazem parte de uma denominação religiosa, não é pessoal. O, a nossa mensagem aqui, ela é contra o sistema, esse sistema que manipula as pessoas, que engana as pessoas, pessoas simples que têm a mente vulnerável para essas ciladas que são armadas através desses homens inescrupulosos, que o propósito deles nada mais é do que dinheiro. Então, não se sinta ofendido se eu estiver falando aqui algo que você acha que vai de contra o seu líder religioso, ok? Então, antes de eu dar a entrada aqui nessa mensagem, quero pedir desculpa, estou um pouquinho meio gripado e não assista esse vídeo, não assista essa mensagem sem a sua Bíblia na mão. Não faça isso de maneira alguma, para que não fique só nas minhas palavras. Se você estiver assistindo esse vídeo e não estiver com a sua Bíblia na mão, tudo bem, eu vou estar dividindo a tela aqui com vocês, mas quando você chegar na sua casa, você assista novamente com a sua Bíblia na mão, para que não fique dúvidas quanto à mensagem. Então, vamos ao que interessa, né? Olha o tema da nossa mensagem nesta manhã de quarta-feira, 17/1/2024. Agora são 9h11. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Exatamente isso que você ouviu. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Libertou quem? Eu? Você? Será que é isso que a palavra está dizendo? Se você puder deixar aí nos comentários como que o seu líder religioso prega essa mensagem para você. Como que ele te ensina? Eu vou ser sincero para você, eu não fiz parte de uma denominação religiosa por muitos anos. Eu não fiz. Eu fiz por alguns tempos. Então eu posso falar daquilo que eu vi. E eu creio que eu não me lembro de nenhum líder religioso, enquanto eu estive lá dentro, falar dessa passagem aqui. Mas eu acredito que, se ele falar para você, ele vai dizer o quê? Olha, Cristo te libertou das drogas, Cristo te libertou da prostituição, Cristo libertou você de um mal aí, do laço da morte.
eles vão usar isso daí? Eu creio que sim, não posso afirmar. Por que que eu acredito que seja assim? Porque eles não vão falar a verdade do que está aqui, nessa passagem de Gálatas 5, do 1 a seguir. Eles não vão dizer, porque se eles disser para você, você pode ter certeza que você não coloca os pés dentro de uma denominação religiosa mais. Então, eles vão dizer para você, Cristo te libertou, e que para você ser liberto, você tem que fazer parte de uma denominação religiosa. Para você ser liberto, mas aqui já está falando, estás firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Paulo que escreveu essa carta aos Gálatas. Então, ele disse que já libertou. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, ainda se vê cultos de libertação. Ainda se vê culto de libertação. Como? Se Cristo já libertou. Eu quero dizer, ou você é crente, ou você não é crente. Ou você crê no que está escrito aqui, ou deixa esse livro de mão. Ou deixa ele de mão. Não crê. Então, eu peço paciência para você, que essa mensagem deve ser um pouquinho prolongada, mas pode ter certeza. Se você ativar a mente de Cristo, no final, você vai falar para você mesmo ou com Deus. Obrigado, Pai, por esse entendimento que eu acabei de ter aqui nesse momento agora. Eu não vou dizer revelação, porque não tem nada de revelar aqui. Está aqui para todos aqui. Não é revelação. Não tem que revelar mais nada aqui. Está tudo escancarado aqui. O que precisa é você crer. Então, se você já estiver com a sua Bíblia na mão, abra ela em Gálatas 5. Nós vamos ler do 1 até o 15. E olha o que está dizendo. Eu estou lendo aqui a João Ferreira de Almeida corrigida. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa seria uma mensagem de, no mínimo, 2 horas. Porque é muita coisa. Através dessa mensagem, é muita coisa que a gente poderia falar aqui. Mas eu vou me ater, vou resumir aqui um pouquinho, né? E eu creio que você vai entender, vai ficar claro. Entendeu? Então, Gálatas 5, 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Aí eles pegam essas passagens, jugo de servidão aqui, e acham que é você voltar a beber, prostituir, matar, roubar. Isso é errado? Sim, é errado. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é isso. Você vai entender. Só que eu peço a você, antes de você assistir esse vídeo, abra a tua mente. Deixa a sua religiosidade de lado e preocupa na mensagem, no que está escrito. Não se preocupa com a minha roupa, com o meu óculos, com um cordãozinho aqui. Esquece isso daí. Preocupa com o que está escrito aqui. Vamos continuar aqui. Gálatas 5:2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Paulo está dizendo aqui, circuncidar. Por que circuncidar? Porque a circuncisão era da lei. Era da lei. Então ele está falando, não, se você deixar circuncidar, fazer as obras da lei aqui, Cristo não resolveu nada. Não adiantou nada ele vir morrer na cruz por você.
Não adiantou nada. O que as religiões fazem hoje? Eles não se preocupam o que é coisa da lei e o que é da graça e o que é coisa do reino. Eles não fazem essa diferença. Eles falam o que é graça, mas prega maldição, dízimo. E se você não der dízimo, você vai ser isso, você está roubando a Deus. Eles pregam isso. Ah, mas é errado dar dízimo? Nos dias de hoje, sim. Porque dízimo era da lei. E Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. A palavra de Deus diz que Cristo é o fim da lei. Uns falam, é a finalidade. Nananina, não. Ele pôs fim na lei. Acabou. Então, vamos continuar aqui. Gálatas 5:3. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se você cumprir aqui um requisito da lei, um mandamento da lei essa de Moisés, pessoal. Lei de Moisés, que era 613 ordenâncias. Se você cumprisse 612 e tropeçasse em uma só, você seria culpado de toda ela. É o que diz Tiago, aqui, ó. Tiago, vou mostrar aqui para vocês, e agora nós voltamos ali. Tiago 2:10. Olha só. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda. Ou seja, a lei de Moisés era 613. Se você cumprisse 612 e tropeçasse em uma só, seria culpado de toda ela. Ninguém conseguiu cumprir a não ser um, Cristo, que cumpriu toda a lei. Até a circuncisão, ele foi circuncidado ao 8º dia. Isso é fato, né? Depois nós vamos falar acerca da vida dele debaixo da lei. Então, continuando. Separado, olha só isso aqui, hein? Olha só isso aqui. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justifica pela lei da graça tendes decaído. Gálatas 5:4. Ou seja, as denominações religiosas de hoje fala que está próximo de Cristo, fala que busca Cristo, que vive Cristo, mas eles estão separados de Cristo, porque eles vivem sob as ordens da lei. Aqui, ó, separado está de Cristo, vós que justifica pela lei. Quem está sendo justificado? Quem tenta justificar pela lei hoje, se não a religião? Você tem que fazer isso, porque senão acontece isso. Você tem que buscar a Deus. Você tem que orar no monte. Você tem que se sacrificar. Você tem que fazer voto. Então, as pessoas estão separadas de Cristo. Por quê? Ele já cumpriu a lei no lugar de todos, vou dizer todos nós, mas era de todos aqueles judeus daquela época. Ele já cumpriu. Então, as pessoas que estão hoje dentro de uma denominação religiosa, cultuando, dizendo que está mais perto de Deus, de Cristo, está separado de Cristo. Gálatas 5:5, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. 6, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. 7. Correis bens, que vos impediu para que não obedeçais à verdade. Ou seja, estava indo muito bem. O que impediu vocês de obedecer à verdade? Hoje, ninguém quer obedecer à verdade. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio-vos
confio-vos no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquietais, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Isso aqui ele está falando para aqueles que estavam ainda debaixo, ainda no período de transitório de lei e graça, né, para os judeus da época. Eu, porém, irmãos, se prego ainda, olha aqui, olha isso aqui. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, ou seja, se eu prego a lei, por que sou, pois, perseguidos, se ele está pregando a lei, né? Ou seja, aqui é a circuncisão, ele está falando da lei. Se eu vos prego a lei. Mas está falando circuncisão porque circuncisão era da lei. Logo o escândalo, olha aqui, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Ou seja, se ele estiver pregando a lei, o escândalo da cruz está aniquilado. Aquilo que Cristo fez na cruz está aniquilado. Eu vou tentar resumir aqui, pessoal, para não ficar muito grande, porque tem muita coisa para nós lermos aqui ainda. Eu queria que fossem cortado aquele que vos andam inquietando, hein? Olha só o que Paulo fala aqui. Cortado, ou seja, terminado, né? Gálatas 5:13. Porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Algumas pessoas pensam assim, bom, agora já que eu estou na graça, eu posso roubar, posso matar, que está tudo bem, que não tem problema. Não. Muito pelo contrário. Nós que já nascemos livres, nós temos só que agradecer e olhar para a palavra de Deus aqui e falar, olha, o que eles viveram, o que eles passaram, hoje nós recebemos tudo isso realmente de graça. 15. Se vos, porém, vos mordedes e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, o sistema religioso não vai pregar isso aqui dessa forma assim. Infelizmente, não vai. Vamos adiante, né? Nós já lemos, Tiago, olha só, Gálatas 4, do 1 ao 7. Olha só o que está dizendo Gálatas 4, do 1 ao 7. Isso daqui é fantástico, pessoal. Isso daqui é maravilhoso. Mas, infelizmente, quando a gente chega nesses lugares chamado de igreja, a primeira coisa que se faz é abrir a Bíblia da Antiga Aliança e usa toda a Antiga Aliança para te trazer maldição e condenação. E você nem sabe. Dificilmente eles vão abrir a Bíblia aqui na graça de Deus, né, que são as 14 cartas de Paulo. Ali está, sim, a verdadeira graça de Deus. Mas eles vão lá para a lei. Porque lá na lei eles vão buscar, eles têm embasamento para fazer o quê? Extorquir você com dízimos e oferta e tudo mais, né? Sacrifício e por aí vai. Mas olha só que maravilha que é isso daqui. Olha só isso daqui. Gálatas 4, 1 ao 7. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Está falando de quê? Está fazendo uma metáfora aqui. Herdeiro é menino, ou seja, em todo o tempo que você vive aí debaixo da antiga aliança, você é considerado como um menino, mesmo sendo dono de tudo. Vamos prosseguir. Verso 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ele está falando para os Gálatas, né? Assim também nós quem? Eu e você? Não. Quando éramos meninos, menino como? Criancinha? Não. Quando era da lei, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha só. O que eram os primeiros rudimentos do mundo? A lei de Moisés. Essa lei que hoje são anunciada, pregada
é ensinada dentro desses alçapãos que tem por aí. Alçapão mesmo, que ele te prende lá. Quando você vai lá e aceita Jesus, você não aceita Jesus, você aceita as regras daquela igreja, porque ninguém aceita Jesus. Ele que nos escolheu primeiro, desde antes da fundação do mundo. Então vamos lá. Gálatas 4:4. Olha só isso aqui. Eu queria ver uma pregação de um pastor sobre isso daqui, falando a verdade mesmo. Mas vindo, eu vou ler o 3 para emendar no 4, para você ver que coisa maravilhosa. Gálatas 4:3. Assim também nós, quando éramos meninos, ou seja, da lei, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou seja, debaixo da lei. Agora, olha aqui. Liga o verso 3 com o 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, já veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido debaixo da lei. Para quê? Para remir, resgatar, retirar, né, os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filho. Ou seja, se você ainda está em um local chamado igreja, com os rudimentos, os primeiros rudimentos do mundo, dízimo, oferta, orar no monte, jejuar, batido nas águas, você não pode falar que você é filho de Deus. Né? Você não pode falar, mesmo sendo. Eu sei que você é. Porque nós somos filhos de Deus em espírito, não na carne. Nós temos os nossos pais segundo a carne, mas nós somos filhos de Deus em espírito. Né? Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, os filhos quem? Nós, espírito revestido de carne, participamos de carne e sangue. Aí o próprio Deus também revestiu de carne e sangue na pessoa de Jesus de Nazaré, para aniquilar o diabo. Então, aqui, Paulo está dizendo que o próprio Deus se manifestou na pessoa de Jesus de Nazaré para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Para quê? Para receber a adoção de filhos. Olha, adoção, uma vez adotado, acabou. É pai, acabou. Você tem os mesmos direitos de um filho natural. Pronto, acabou. Entendeu? Então vamos lá. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou, aqui, ó, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. Aí no sistema religioso, não, vamos orar aqui para que essa pessoa, essa irmã, receba aí o Espírito Santo de Deus. Olha que blasfêmia. Que absurdo, meu Deus. 7. Assim que já não és mais servos, mais filhos, mas lá no sistema religioso as pessoas, mesmo sendo filhos, ainda está debaixo de tutores, ou seja, debaixo de ordens de pastores, padres, né? É servo, mesmo sendo filho, como está dizendo aqui no primeiro versículo aqui de Gálatas 4, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Entendeu? Vamos para o 7, né? Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Por Cristo. Essa passagem aqui, pessoal, é linda, maravilhosa, mas infelizmente não vai ser dessa forma, não é dessa forma que é pregado dentro do sistema religioso, né? É o sistema que está aí para enganar as pessoas, mas até o tempo determinado. Diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Às vezes você está aí em culto de libertação, né? Eu tenho que ir para uma denominação religiosa porque lá eu
eu estou sendo abençoado. Olha, tem que dar dízimo, tem que jejuar, tem que batizar nas águas. Olha, o culto é de bênção. O culto foi uma bênção. Abençoado? Não foi. Esse culto foi maldição. E eu provo para você que foi uma maldição. Me desculpe. Né? Abra sua Bíblia aí em Gálatas 3:10. O justo viverá pela fé. Essa passagem aqui foi com que Martinho Lutero abrisse o seu entendimento e vazasse da Igreja Católica, porque eles cobravam, naquela época, eles cobravam indulgência para perdão de pecados e por aí vai. Não vou entrar nessa questão. Mas aí ele viu, o justo vive pela fé. Não precisa mais de esforço de ninguém, não precisa de correr atrás disso nem daquilo. O justo vive pela fé. Quando ele percebeu isso aqui, ele falou, para aí, tem alguma coisa errada. Aí ele escreveu aquelas teses lá, né? Não sei se é 75, acho que é 75 teses. Né? E ele passou a ser perseguido pela Igreja Católica. Isso é fato. Então, se você está dentro de uma denominação religiosa, acha que está num culto de abençoado, olha isso daqui. Gálatas 3:10. Todo, pois, aquele que são das obras da lei, né? Lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? O que é a obra da lei? Batismo nas águas, jejum, orar no monte. Lembra daquela mulher? Orar no templo, né? Lembra da mulher samaritana que ela chegou no poço para pegar água e Jesus já estava lá. E ela falou, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o local de adorar. Ou seja, o samaritano adorava no monte, orava no monte. E os judeus em Jerusalém, no templo. Aí Jesus disse o quê? Mulher, crê-me, a hora vem em que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas adorarás o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, fica muito claro que nós não temos que procurar um local para adorar a Deus. Fica muito claro. A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que jeito que é isso? Aonde quer que você esteja, onde quer que você esteja, trabalhando, brincando, jogando bola, você elevar seu pensamento ao Pai, você já está adorando, você já está orando, conversando com Ele, porque Ele está dentro de mim e dentro de você. Isso é fato. Então, vamos continuar aqui. Gálatas 3:10. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, que é o sistema religioso que prega, está debaixo de bênção? Não. Está debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Nós acabamos de ler lá em Tiago. Vamos lá de novo em Tiago. Vamos lá. Vou mostrar Tiago aqui para você, novamente aqui. Né? O que Tiago disse aqui? Tiago 2:10. Olha só. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda ela. Ou seja, 613 mandamentos. Se você tropeçasse em apenas... Se você cumprisse 612 e tropeçasse em apenas um, você seria culpado de toda ela. Ou seja, era impossível você ser justificado pelas obras da lei. Tanto é que o sumo sacerdote entrava no templo uma vez por ano e oferecia sacrifício primeiro por ele e depois para o povo. E nada resolvia. Nada resolvia. Aí Cristo ofereceu-se em sacrifício uma única vez e aniquilou o pecado do mundo. Aniquilou para sempre. Né? Gálatas 3:11. É verdade que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Ou seja, não adianta você falar, eu sou um crente
fiel ao dízimo, eu vou para a igreja assim, 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 eu cumpro, eu não falto um culto, eu não sou batizado nas águas, eu entrego o meu dízimo, eu jejum, eu faço ciclo de oração. Isso é coisa da lei. Jamais você será justificado por isso daí. Jamais você será justificado. Até porque nós já nascemos no reino. Nós já nascemos em novidade de vida. Nós já nascemos salvos. Sempre salvos. Fato. Então, 12. Ora, a lei não é da fé, ou seja, a lei não é da fé. Por que a lei não é da fé? Ou você é da lei ou você é da fé. Eu sou da fé. A lei não é da fé. Por quê? As pessoas vão para um culto, ora, vamos pôr um copo de água, vamos pegar essa toalhinha ungida, vamos pegar essa caneta, essa chave. Isso é lei. Isso não é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. Ou seja, você não está vendo uma cura, mas você espera. Você não está vendo algo maravilhoso na sua frente, algo que vai acontecer, mas você tem fé. Não, eu creio aqui que a partir de agora eu não preciso fazer mais nada que Deus vai resolver. Isso é fé. Mas aí a lei não é da fé porque as pessoas têm que orar 24 horas por dia, ficar em jejum para conseguir bênção, né? Vamos orar, vamos igual na pandemia, vamos orar, gente, vamos orar, vamos. Nada resolveu. As pessoas morreram do mesmo jeito. Morreram. Pronto, acabou. Então, a lei não é da fé. Só pedir um pouquinho de água aqui para minha bebezinha aqui. Então, pessoal, a lei não é da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela vive. Ou seja, se você vive dentro do sistema religioso, de acordo com as normas da antiga aliança, os primeiros rudimentos do mundo, você vai viver por ela ali. Você quer conseguir uma bênção? Então você vai ter que correr atrás, você vai ter que lutar e tal, pronto. E não vai conseguir. 13. Olha aqui, isso aqui é maravilhoso. Cristo nos. Deixa eu beber uma água aqui, pessoal. Obrigado. Quando Paulo diz aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele não está falando de mim e você em 2024, não. Ele está falando dos Gálatas lá. Cristo resgatou eles da maldição da lei, porque a lei era o quê? Maldita. Ainda que ela parecia ser maravilhosa, a lei era maldita, porque olho por olho, dente por dente, a alma que pecar, essa morrerá, e por aí vai. Roubarás o homem a Deus, toda vez me roubais, e com maldições sois amaldiçoado. Era a lei de Moisés. Era a lei de Moisés. Então, Cristo, em Gálatas 3,13, fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí, os líderes religiosos, nos dias de hoje, hora que abre a Bíblia lá dentro das suas denominações, dos seus alçapões aí, a primeira coisa que eles fazem é ir para a lei. Ainda que Cristo já resgatou. Eu queria saber desse pessoal, quando é que vai chegar a nova aliança aí na igreja de vocês? Pelo menos, a nova aliança. Quando é que ela vai começar na vida de vocês? Porque tudo que vocês fazem é de acordo com a lei. Quando é que vai ser nova aliança? É quando Cristo vir resgatar a igreja e for lá. Aonde está escrito isso? A nova aliança, ela é aqui na terra. Ela é aqui. Lembra de Mateus 26, 28? Que Cristo falou: esse é o sangue da nova aliança que será derramado por vós.
Então, quer dizer, o sangue da nova aliança já foi derramado. E vocês ainda estão vivendo de acordo com os primeiros rudimentos do mundo. Meu Deus. Abra a tua mente. Quando é que vai começar a nova aliança aí na sua denominação? Quando é que vai ser pregada a nova aliança? Quando é que vai ser pregado Romanos 6,3, que já fomos batizados? Quando é que vão pregar aí que Cristo morreu e aniquilou o diabo? Quando é que vão pregar aí para vocês que Efésios 2,8, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus? Quando é? Porque tudo isso é da nova aliança. E vocês ainda estão aí batizando nas águas, na antiga aliança? Estão ainda na antiga aliança? Quando é que vai começar a nova aliança na vida de vocês? Só queria saber. Continuando aqui. Só lembrando, pessoal, que eu não estou aqui para perseguir ninguém, como alguns falam. Está perseguindo nós. Estou perseguindo ninguém. Estou perseguindo ninguém. Eu não persigo nem formiga mais. Eu perseguia bandido quando eu estava aí na ativa, na Polícia Militar do Estado de Goiás, a gloriosa. Hoje acabou, aposentei, já vai fazer 5 anos. Em fevereiro, agora faz 5 anos de aposentadoria. Acabou, estou perseguindo ninguém, nunca fui na porta de igreja de ninguém, falar para nem baixar som, nunca pedi isso. É lógico que se estiver fazendo barulho aqui, estiver me incomodando, eu vou mandar baixar mesmo. Não é só a igreja, não, quem quer que seja. Estiver me incomodando, olha que é difícil me incomodar, hein? Olha que é difícil me incomodar. Então fique tranquilo, não estou aqui perseguindo ninguém, não. Eu estou querendo que você abra seu entendimento para que você está debaixo de maldição e não sabe. Tá? Pergunta ao seu pastor aí. Chegou a hora de vocês terem que fazer inquisição a ele. Perguntar a ele. Questionar ele. Não, ele é intocável. Não, tem que parar com isso. Pergunte. Questione. Pastor, quando é que começa a nova aliança? Quando é? Porque Cristo aqui em Mateus 26, 28, ele falou que esse é o sangue da nova aliança. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando? Onde? Tem que perguntar para eles. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. 13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo resgatou eles lá e nós já estamos longe disso. Fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Porque para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para quê? Pela fé, não é pelo copo de água, não é por jejum, não é por orar no monte, não é por voto, não é por promessa, pela fé, é crer, simplesmente crer. A obra de Deus é essa, crer. Pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. Mas, infelizmente, as pessoas estão aí enganadas. E quando a gente vai falar para elas, acha ruim. Acha ruim. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7:23. 1 Coríntios 7:23. Olha isso aqui. Foste comprado por bom preço. Não, não é nós já nascemos já livre disso aqui. Isso aqui é os Coríntios. Não vos façais servos de homens. Não é de diabo. Não se faça servo de homens. Não faça. Não vire servo de homem. Você que está aí dentro dessa denominação religiosa. Aqui fala, ó. Irmãos, cada um fique diante de Deus. Diante de Deus, não é diante do pastor do templo, não. No estado em que foi chamado. Abra sua Bíblia aí em Atos 20:29. A seguir. Atos 20. Vou ler daqui para frente. Olha o que Paulo disse aqui. Porque eu sei isto,
que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens. Levantará homens, não é diabo, não é Satanás, não é demônio, não. Homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha isso aqui. Atos 20 e 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui para ficar bem bonitinho aqui para você entender aí. Olha aí. Falarão coisas perversas. Você lembra que líder famoso aí, que se denominou pastor, Silas Malafaia, e tantos outros aí, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro, né? Uma sementinha do seu aluguel, uma sementinha do seu financiamento da sua casa própria, do seu carro. Isso é coisa perversa. Isso é coisa maldosa, covarde. Isso é uma atitude de um cara desse. O cara desse tinha que ser preso. O cara desse tinha que ser preso, falar uma besteira dessa. Não dá aqui uma sementinha. Isso é um absurdo falar um trem desse aí. Mas está por aí solto. Cada vez ficando mais rico. E para encerrar, Gálatas 2. Gálatas 2, do 11 ao 14. Gálatas 2, do 11 ao 14. Olha o que Paulo faz aqui com Pedro. Pedrinho, hein? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, ou seja, falou assim, frente a frente, porque era repreensível. Mas dentro das denominações religiosas, você não pode falar nada, você entra mudo e sai calado, né? Mas aqui Paulo falou, não, vou falar na cara dele. Gálatas 2:12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, da parte da circuncisão, comia com os gentios. Os gentios não tinha nada a ver com os judeus, eles não se misturavam. Lembra da mulher samaritana? Lembra da mulher cananeia? Pois é, eles não se misturavam com os judeus, não. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Quem comia com os gentios? Pedro. Mas depois que chegaram alguns, se foi retirando e se apartando deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedrinho. Jesus, ele disse em Mateus 15:24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, toda a mensagem dele era para a casa de Israel. Era a mensagem para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como a mulher samaritana, como a mulher cananeia e tantas outras pessoas, né, que ele anunciou o reino, a vinda do reino. Então, ele disse em Mateus 10, olha, enviou aos 12, não irei pelo caminho dos gentios, mas ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a mensagem dele era para esse povo. Agora, Paulo já veio com uma mensagem universal para todo mundo. Então, ele que era perseguido da igreja, passou a ser perseguido. Por quê? Ele veio pregando contra o sistema. E aqui, Paulo aqui chama a atenção de Pedro aqui, porque o Pedro aqui está dissimulando aqui. Opa, para aí. Você tá, a sua missão você está deixando. Olha aqui.
Vou ler novamente para você ver, porque antes, Gálatas 2:12, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, do seu grupo, Tiago era da circuncisão, aí Pedro comia com os gentios, de boa. Só que a mensagem dele não era para os gentios, era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí, olha só, mas depois que chegaram, se foi retirando ou se apartando deles. Ou seja, a hora que o pessoal da circuncisão foi chegando, Pedro foi se apartando dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Agora, e nos dias de hoje? As denominações fazem essa separação? Não. Olha, nós não podemos pregar circuncisão. Nós não podemos pregar lei. Nós temos que pregar a graça. O que é graça? O que é lei? O seu líder religioso, o seu pastor, o seu padre já falou, separou? Ou é tudo misturado? É aquilo que convém? Eu acho que é aquilo que convém, né? Eu acredito que sim. Então, Paulo chamou a atenção de Pedro aqui. Vamos lá. Gálatas 2:13. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Os outros judeus, que não era para pregar, não era para se misturar com os gentios. Era para eles ficar ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para eles se misturar com os gentios. Paulo, sim, era para pregar para os gentios, né? Onde eu parei aqui? Então vamos lá. Vou ler novamente. Gálatas 2:13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Barnabé já estava ali junto com Paulo na graça e deixou-se dissimular. Indo para, né? Deixa eu dividir a tela aqui para você, aqui, que eu até esqueci. Até Barnabé, até tu, Barnabé. Até tu. Continuando. Mas, quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos. Mas hoje não pode questionar os pastores. Não. Se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como um judeu, não estava vivendo. Pedro era judeu, estava vivendo como gentil, vivendo como gentil. Aí Paulo, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viver como os judeus? O sistema religioso hoje te obriga a viver como judeu. O sistema religioso hoje, esses pastores que é cego guiando cego, está obrigando você a viver como judeu. Você não é judeu. Você nunca foi judeu. Nós já nascemos em outras épocas. Nós já nascemos no reino. Porque o reino está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Esses pastores estão obrigando a você a viver como judeu. E você não cai a ficha. Não é possível. Não é possível. Abra a tua mente. Deixa eu ver se eu acho aqui uma mensagem aqui. Eu falei que era a última, mas vou encontrar outra aqui. Atos 22. Deixa eu ver se é o 17 aqui. Olha aqui. Então, em Mateus 10, o Messias diz assim: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto. Então, quer dizer, eles não tinham mensagens para os gentios. Mas quem tinha mensagem para os gentios? Paulo. Olha aqui. E aconteceu, aqui Paulo foi convertido. Ele não se converteu, ele foi convertido. Aconteceu o quê? Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, o templo ainda estava de pé, Paulo estava orando no templo, esse dia para trás aí, tem um vídeo aí na internet aí, um cão guloso aí, dizendo, olha, Paulo orava no templo, mas olha o que aconteceu. Fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, dá-te depressa, sai,
apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Ou seja, vaza daqui, porque eles não vão receber o testemunho acerca de mim. De mim quem? Cristo ressuscitado. Não é Jesus de Nazaré. Porque Paulo, eu acredito que ele nem chegou a conhecer Jesus de Nazaré. Sai depressa daqui, porque eles não vão receber. Por quê? Porque eles eram pessoas que estavam debaixo da lei. Estavam debaixo da lei. E eles não iam receber uma mensagem dessa dizendo que não era necessário mais orar no batismo nas águas, pela fé. O justo vive pela fé. A salvação vem de graça. Eles não iriam aceitar isso aí. Então, Paulo aqui, ele estava orando no templo e viu aquele e disse, né? Sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberam o teu testemunho acerca de mim. 19. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. Olha o que Jesus vai falar aqui, ó. Cristo ressuscitado. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. Paulo estava ali, olha. Eu fazia tudo isso, o senhor está me mandando ir para lá? Olha o que ele disse. Atos 22, 21. Disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Ou seja, Paulo trouxe a mensagem para os gentios. E você nunca fomos judeu. Nunca fomos judeus. Antes, quando Salomão morreu, foi dividido o reino. Reino do norte e o outro reino. Então, ali fez essa divisão. E quando Cristo veio, o que aconteceu? Isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Efésios 2. Olha só. Aí, os líderes religiosos de hoje dizem que o povo de Deus é aquele que está dentro dos templos, né? Então, vamos ver aqui. Portanto, lembrai-vos de que nós já vimos que Paulo ele foi enviado aos gentios. Então, essa mensagem aqui não é mensagem, não era mensagem para os judeus, se bem que ele pregou também para eles. Portanto, lembrai-vos de que, noutros tempos, eram gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que, na carne, chama circuncisão, feita pela mão de homens. 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha só. Reino do Sul, Reino do Norte, comunidade de Israel, né? Estavam separados. Os gentios estavam separados. A mulher, a cananeia, a samaritana e tantos outros estavam separados. Vou ler de novo. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Os gentios estavam assim. Aí o que aconteceu? Mas agora, em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus ou na igreja? Vós que esteves longe já pelo sangue de Cristo, pelo sangue, viu? Não é pelo seu pastor, não. Pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Aí, os líderes religiosos de hoje dizem que o povo de Deus é só aqueles que está lá na igreja. Ele fez só um povo. Aí os líderes religiosos de hoje falam que o povo de Deus é aquele. E aqueles que não fazem parte das denominações não é o povo de Deus.
Ele fez um. Olha aqui, ó. De ambos os povos, fez um. Tem mais algum? Não tem. Fez um, não fez dois. Um para se chamar de seu e o outro para se chamar de diabo. Não existe. Ele fez um. Só tem um povo. Mas eles dizem que o povo de Deus é quem vai para esse alçapão chamado de igreja. Infelizmente, estão sendo enganados. Mas eu vou ler aqui, né? 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Desfez a lei dos mandamentos. Ele desfez aquela que era 613 ordenança. Ele desfez. Aonde? Na sua carne. Ele desfez. Né? Aquela que você cumprisse de 613, você cumprisse 12, você era culpado de todas as outras, ele desfez. Que consistia em ordenança para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Ele já fez um novo homem, todo mundo. Nós já nascemos em novidade de vida. 16. E pela cruz, olha, é pela cruz, viu, senhores pastores? Pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Aí você fala, vem reconciliar, reconcilie-se com Deus, tal. Isso aconteceu, e nós não estávamos lá na antiga aliança, não. Não foi nós que criamos inimizade com Deus, não, tá? Não foi nós, não. Foi Adão lá no começo que criou inimizade com Deus, depois veio, aí Cristo aboliu isso daí. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. 17. E vindo, ele evangelizou a paz. Olha aqui isso aqui. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que esteve longe, aos que estava perto. Ou seja, quando ele conversou com a mulher samaritana, com a mulher cananeia, ele estava reconciliando, evangelizando, né? Trazendo para perto aqueles que estavam longe. Você está entendendo? O tanto de coisa maravilhosa que tem aqui, o seu líder religioso não prega para você, engana você, pega um versículo desse aqui e fala, olha, vem para perto é para você ir para a igreja deles lá, para pegar din-din seu. Isso aqui já aconteceu. A igreja de Cristo é espiritual. Ela é espiritual, não é física, não. Cristo falou, o meu reino não é desse mundo. E ele enviou seus discípulos dizendo, é chegar no reino do céu. E Cristo falou, quando perguntar, ele aqui, ele aí, não, ele está dentro de vós. Nós já estamos no reino. Isso é fato. Isso é fato. Porque por ele, ambos temos, olha aqui, por ele quem? Por Cristo. O que acontece hoje? Hoje nós temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aí eu vou pedir para alguém orar para mim. Eu vou pedir para alguém pôr a mão na minha cabeça e orar, sendo que eu tenho acesso ao Pai e Espírito. É como eu disse no início, isso aqui era vídeo para a gente falar no mínimo 2 horas, né? Porque o Espírito Santo de Deus é que o Espírito que intercede agora. Né? Continuando aqui. Efésios 2,19. Assim que já não és estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão do santo. E o quê? Da família de Deus. Da família de Deus. Nós somos da família de Deus, queira você ou não. Nós somos da família de Deus. Pronto, acabou. 20. Edificado sobre o fundamento de quem? Do pastor? Dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, de tropeço, né? Que muitos estão tropeçando nela aí. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo
no Senhor. Nós somos o templo santo. Nós somos templos santos, né? E o seu pastor fala que nós não é nada, que nós não valemos nada, sendo que o Espírito de Deus habita em nós, em nosso espírito, não na nossa carne, porque a nossa carne, ela não se converte, a nossa carne, ela já está condenada, a nossa carne, ela só quer fazer o que não deve. A nossa carne quer comer demais, quer fazer coisas erradas. Ela não obedece, ela é inimiga de Deus. Você entendeu? O Espírito do Eterno está dentro de nós falando assim, não faça isso, isso é errado. Mas a nossa carne faz, e ela se vicia. E você vira escravo da sua carne. Por quê? Você, uma vez fazendo a vontade dela, você vira escravo dela. Você vira escravo dela. Aí, meu amigo, para você ser liberto, somente através da verdade, a palavra de Deus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. 22, Efésios 2, 22. No qual também vós, juntamente sois edificado para o quê? Morada de Deus no Espírito. Morada de Deus no Espírito. Você tem noção do que é isso? O Criador do universo habitando em mim e em você, no Espírito. Eu acho que eu não tenho muito o que falar aqui agora não, porque já com mais de uma hora já de live, de vídeo, de mensagem, eu acho que eu já falei o suficiente para que você possa entender o quanto você está sendo enganado nesses locais chamados de igreja, por esses homens denominados que se autodenominam pastores. Ou você crê na palavra de Deus, ou fica difícil, né? Para não falar outra coisa que o que você é. Então, se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, curta, ative o sino de notificações, curta, comente e compartilhe, beleza? A graça e a paz, graça e paz. Até uma outra oportunidade, querendo Deus.